no show do Heleno Rotai. Rádio Serviço. Mais uma vez com a participação do grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. E junto, para minha alegria, vou receber também a médica ginecologista, obstetra e vice-presidente do CREMERGE e da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro, doutora Célia Regina da Silva, botafoguense, aguardando o clássico de logo mais no Maracanã, Flamengo e Botafogo. Eles vão atender o pedido da nossa ouvinte Maria Cristina, que mora em Campo Grande. Ela nos contou que tem uma filha de 25 anos de idade e que a menstruação da moça é muito desregulada, né? Muito irregular. Tem mês que vem muito, tem mês que vem pouco, e isso tem deixado as duas preocupadas. Por isso ela pediu informações sobre este assunto, né? Alteração menstrual. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio e doutora Célia. Bom dia, Heleno, aquele beijo para a família Tupi. Cabeça inchada, mas terça-feira ela desincha, tudo bem. Isso aí, terça-feira é Libertadores, é o que está valendo agora. E agradecer muito o carinho da professora doutora Célia Silva, que veio falar de um assunto que ela, como poucos aqui no Rio de Janeiro, entende. E quando eu falo em alterações do fluxo menstrual, eu estou me referindo ou ao excesso ou à ausência, e ambos podem ser preocupantes. Já viu aquele casalzinho de namoradinhos que ela fala assim, amor, não veio, olha a preocupação do casal. Vai! Né? Haja beta-HCG e na hora de ver o resultado, aquele coração acelerado. E existe aquele problema, quando vem excessivamente, não para. Eu posso ter causas que são de origem hormonal, distúrbios da secreção de hormônios pelos próprios ovários, da tireoide e da hipófise. Mas eu posso ter problemas de natureza anatômica, problemas uterinos. Esses problemas uterinos, eles são importantes de serem identificados, porque cabe à Célia, identificando-os, tratá-los. Então por isso que a Célia está aqui. Obrigado mais uma vez. E agora eu deixo você por conta do Heleno. O que eu podia falar sem tossir uma vez, viu, Santoro? Graças a Deus está dito. Vida que segue. Isso aí. Bom dia, minha querida amiga. Bom dia, Heleno. Bom dia, Silvio. Bom dia, Regina. Bom dia, família Tupi. Bom, começar aqui com a pergunta básica da ouvinte, né? Quando ela pode dizer, né, ou pensar que o fluxo menstrual de uma mulher está alterado, doutor? Então, o habitual é a mulher menstruar entre 3 a 7 dias. É o habitual. E a duração, né, do período menstrual. E o intervalo, nós consideramos entre o primeiro dia da menstruação até o próximo primeiro dia de menstruação, um intervalo de 21 a 35 dias é tolerado, tá? Então, é importante que a mulher tenha o hábito de anotar. Hoje em dia, nós temos aplicativos que se coloca no celular e que facilita muito a vida da mulher nesse controle, para ela saber se está atrasado, se não está. Silvio já colocou muito bem a questão de alterações que podem ser hormonais, podem ser infecciosas. Eu tinha esquecido disso. Pois é, infecciosas. Às vezes a mulher tem um processo infeccioso que normalmente pensamos aquela secreção vaginal, aquela questão em que a mulher tem uma inflamação mais naquela localização de vagina, mas existem infecções que acometem dentro do útero e isso pode levar a uma mudança do ritmo menstrual. Essa mulher pode menstruar no meio do mês, pós-relação sexual, ela pode ter aumento do fluxo menstrual por conta de uma infecção. Daí que, além da questão anatômica que Silvio colocou muito bem, anatômica por quê? Nós temos localizações de miomas, por exemplo. O mioma pode não dar nenhum sintoma, mas ele pode ter uma localização intrauterina que nós chamamos de submucoso. Esse intrauterino pode levar a sangramentos e cólica toda vez que essa mulher menstrua. Tem uma outra questão anatômica que também pode ocorrer na mulher, que são algumas, de uma forma leiga,
como se fosse uma bolinha que cresce intrauterino, que é um pólipo, e esse pólipo pode também fazer com que essa mulher tenha sangramentos ao longo do mês, fora da menstruação, ou aumentando seu fluxo. Pois é, a gente tem todas essas alterações envolvidas nessas alterações do fluxo menstrual, que são muito comuns, né? E não é só o ginecologista que no dia a dia de uma consulta médica ele escuta da paciente, até porque na anamnese, que é o interrogatório que todo médico pelo menos deveria fazer, e a falta de tempo que nós temos na maioria das vezes para realizarmos as consultas como a gente aprendeu na faculdade que deveríamos fazer, e eu, ex-professor de semiologia durante 20 anos, ensinava a fazer o interrogatório médico, perguntar à mulher quando começou a menstruar, como é que é a regularidade do fluxo menstrual, se é regular, se é irregular, a intensidade, se vem acompanhado de cólica ou não tem cólica, né? Tudo isso é importante, porque uma série de condições estão associadas a isso. E como a Célia falou, você sabe que eu posso ter doença na hipófise. Olha só, eu tenho uma glândula chamada glândula mestra, que fica localizada no cérebro, que produz uma série de hormônios, e ela pode, a alteração desses hormônios, vir a se manifestar por alteração no fluxo menstrual. Eu tenho um tumor, o adenoma hipofisário prolactinoma, que é o mais comum, 50% dos tumores da hipófise, 60% são prolactinomas. Eles produzem um hormônio que é a prolactina, que só aumenta na mulher quando ela vai amamentar. Primeira coisa que acontece quando a prolactina aumenta, a ausência do fluxo menstrual. Então, a manifestação de um prolactinoma pode ser a saída de secreção pelo mamilo e a ausência da menstruação, né? Síndrome que a gente chama de galactorreia, amenorreia no mediquês, que não interessa a família Tupi aprender. Mas saiu secreção da mama, faltou a menstruação, acende a luz amarela para o médico, pedir a prolactina, que é o primeiro exame que se pede, para depois investigar se tem esse tumor ou não. Entendi. Mas veja bem, Célia, todo mioma, começando a falar daquela que, na minha opinião, talvez seja a causa mais comum de sangramento excessivo. E veja bem, as mulheres têm anemia. Por que as mulheres têm tanta anemia? Porque ela é um ser humano que perde sangue todo mês, normalmente. Normalmente, o que não acontece, por exemplo, com o bicho homem, né, Leandro? Sim. Que eu me lembro, nós dois nunca perdemos sangue, nem todo mês, né? De vez em quando um negócio no nariz, escovando o dente, mas nada assustador. Mas a gente perder sangue todo mês não acontece. O que acontece com Regina, com a Célia, com as nossas mulheres das nossas vidas, perdem sangue todo mês. Isso causa anemia. E evidentemente que se a perda de fluxo sanguíneo for muito intensa, obviamente que isso tem uma tendência a ter um grau de anemia maior, né, Célia? E o mioma é uma das principais causas. Agora a bola vai com a Célia, de Trivela. Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que é importante o acompanhamento do ginecologista, porque a avaliação deve ser mais ampla. Nesse caso, há necessidade da avaliação por imagem. Uma ultrassonografia vai ajudar a entender se existe mioma e a localização desse mioma. Nem todo mioma causa anemia, nem todo mioma causa irregularidade menstrual. Mais uma vez, ocasionando, se essa mulher tem a idade da filha da Maria Cristina, por exemplo, 25 anos, e ela provavelmente ainda não tem a sua prole, há de se ter toda a atenção, porque podemos tratar dessa mulher, caso seja uma causa anatômica, um mioma, sem ter que tirar o útero. Faz-se a retirada do mioma, a miomectomia. Feito isso, é uma cirurgia relativamente simples nos dias de hoje, e essa mulher continua com seu útero, normaliza seu ciclo menstrual, e ela vai poder ter seu acompanhamento e engravidar a posteriori. Mas essa cirurgia aberta do mioma? Essa cirurgia é via endoscópica, vai pela vagina, não precisa abrir barriga para esse tipo de cirurgia. A medicina desenvolveu o recurso, desculpa te apartar, Célia, eu consigo tirar tumores do tamanho da cabeça de um alfinete do cérebro. Graças à evolução da tecnologia médica, que permite ao profissional acessar essa lesão e ressecá-la. Agora imagina o mioma, que muitas vezes tem 4, 5 centímetros, é uma bola de tênis, e está localizado ali no útero, ali embaixo. O médico vai por vídeo lá, ele consegue fazer a ressecção, a retirada desse, sem prejudicar o resto do útero, porque o útero ele é um órgão que serve basicamente a duas coisas:
Primeiro, mais importante, né? Aconchegar aquele óvulo que virou um ovo, ou seja, foi fecundado, e permitir o desenvolvimento do feto, que dará origem a um novo ser, preservando a nossa espécie. É a função mais importante. A outra é ganhar dinheiro o ginecologista, que também é uma função importante. Porque as alterações que dá, obviamente, só o ginecologista para ver isso. Que antigamente quase toda a cirurgia era aberta, qualquer coisinha, corte, né? Exatamente. Hoje não. Mas nesse caso, não. Eu queria voltar na causa hormonal. Silvio falou das alterações da hipófise e da prolactina, né? Dessa glândula mãe. Mas tem outras, né? Mas eu me lembrei de algo, Silvio, que é muito comum nos dias de hoje, que é o estresse. O estresse faz com que a mulher aumente os níveis de prolactina e pode fazer alteração hormonal sem ela ter uma alteração anatômica cerebral. E basta uma boa orientação. Agora, algumas pessoas que também fazem uso de medicamentos antidepressivos e ansiolíticos também pode aumentar a produção de prolactina e mudar a regularidade menstrual. Outro dado que nós temos que pensar são as mulheres que têm variações do seu peso. A mulher que emagrece demais ou que tem a obesidade pode ter alterações que levam a uma irregularidade menstrual. E aí nós temos que pensar em algo que influencia diretamente o ovário, que é a resistência periférica insulínica, que é a área do Silvio, a área da endocrinologia. Quando a mulher tem essa alteração, ela faz como se fosse uma couraça no ovário, não permitindo que ocorra a ovulação. E essa anovulação, essa falta de ovulação, faz com que o ovário não trabalhe bem e causa uma irregularidade menstrual. Silvio pode falar um pouquinho sobre a insulina. A insulina, ela é um hormônio, né, que tem as suas ações bem claras. E algumas pessoas, como eu, por exemplo, né, Eliana, como você, eu acho, a gente já viu isso, nascemos com uma insulina, digamos, que tem uma dificuldade para agir, a resistência insulínica. Como as ações da insulina são absolutamente imprescindíveis para a preservação de nossas vidas, e não há nada mais caro a nenhum animal, inclusive o humano, do que preservar a sua vida, a gente aumenta automaticamente a produção de insulina para vencer a resistência. E por conta do chamado hiperinsulinismo, uma série de alterações vão se desenvolvendo. Começa, obviamente, com a obesidade visceral, que é o aumento da circunferência abdominal, levando à deposição de gordura no fígado, pressão alta, pré-diabetes e uma série de alterações, inclusive na parte que a minha querida Célia trata, com anovulação. Até porque, veja bem, se a mulher que tem resistência insulínica engravida fora do peso ou sem uma orientação médica adequada, é praticamente matemático, e poucas coisas são mais precisas do que a matemática. A gente aprende isso quando 1 mais 1 é 2. Na medicina a matemática funciona muito. Mas se eu tenho uma paciente com resistência insulínica, eu repito, sem acompanhamento, é muito provável que no decurso dessa gravidez ela vá desenvolver o chamado diabetes gestacional, que, se não for reconhecido, vai dar problemas para ela com relação ao risco de eclâmpsia e com relação à criança, que pode inclusive ter perdas fetais. Então é uma condição que hoje em dia é muito comum, e a mulher que está acima do peso e pretende engravidar, vá ao ginecologista, vá ao endocrinologista, porque antes de fazer o neném você tem que ter uma orientação primeiramente disso. Célia, eu queria que você falasse, eu acho muito importante, a gente já está quase no final do programa, quando é que a gente indica a cirurgia ginecológica para o caso do sangramento excessivo, particularmente da miomatose, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma paciente que está com 49 anos de idade, tem miomas. Eu indico cirurgia para essa paciente ou espero um pouco? Depende da localização e idade dessa mulher. Nós podemos tentar o tratamento suspendendo temporariamente a menstruação, até porque muitas vezes temos que fazer isso para prepará-la para a cirurgia, que ela já pode estar com uma anemia significativa. Verdade. Feito isso, aí sim vamos pensar se há necessidade da cirurgia, que normalmente é endoscópica, inclusive no sistema público de saúde. Tá? Agora eu queria tecer um breve comentário sobre a questão da irregularidade menstrual
no início, aquela menina que está começando a menstruar e aquela mulher que está já prestes a entrar na menopausa, na transição menopausal. São momentos fisiológicos da mulher. O início da menstruação, quando tem assim os primeiros 2 anos de menstruação, é comum ter uma certa irregularidade, não há necessidade de intervenção, a não ser que haja cólicas intensas e perdas sanguíneas muito intensas que merecem investigação. Já na transição menopausal, também procurar o ginecologista, que nós temos como ajudar essa mulher nessa transição. Sopraram aqui no meu ouvido a questão de coágulos que podem sair na menstruação. Algumas mulheres têm essa perda de coágulo e, ao passar pelo colo uterino, causa uma dor, causa cólica intensa. Tem que procurar o ginecologista para ver a causa, mas não tem relação com questões de fatores de coagulação, nada disso. É uma questão de orientação que nós damos e logo se resolve. Bom, Célia, eu acho que se a gente pudesse, ficaríamos aqui atropelando, inclusive, enquanto a bola não rola, falando desse assunto que é interminável. E eu tenho absoluta certeza que a família Tupi está ouvindo com muita atenção, porque atira a primeira pedra, aquela que não teve uma cólica menstrual mais intensa, que não viu uma alteração de sangramento. Eu diria que é um problema que afeta praticamente 100%. Da minha parte, eu só posso te agradecer a generosidade da sua vinda em pleno domingo, véspera de um feriado, a brilhantar o programa, enriquecer o serviço de saúde, essa coisa maravilhosa que a Rádio Tupi nos permite, graças ao Heleno Rotai, que tem uma tolerância comigo. Eu não sei porquê, mas ele é muito tolerante comigo. De tricolor para tricolor, né, meu amigo? Saudações. Agradecer então ao doutor Silvio Provenzano. Doutora Célia, mais uma vez, muito obrigado pela presença. E vamos escolher mais um tema para mês que vem a doutora Célia voltar, né? Já está escolhido. Eu, inclusive, fiz contato com o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, a quem eu ao vivo agradeço o retorno, né? Porque é um homem que tem muitas ocupações, está cheio de... Eu ontem entrei em contato com ele porque a minha filha, pneumologista, tanto quanto o Dr. Márcio Rebelo aqui conosco, me alertou que dia 2 de maio, que é o dia que a gente joga com o River, é o Dia Mundial de Conscientização da Asma. E a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia queria entrar com uma faixa. O Mário Bittencourt gentilmente disse: Silvio, infelizmente é impossível, porque a Conmebol ela não permite esse tipo de coisa. De qualquer forma, agradeço ao presidente do nosso clube a atenção que teve mais uma vez comigo, não só na acolhida que ele deu daquele menino Pedrinho, né? Dependente de oxigênio, com fibrose pulmonar. O Fluminense recebeu o garoto de braços abertos. O Mário, como sempre, extremamente gentil. A ele, meu muito obrigado. E por conta disso, o Serviço de Saúde domingo que vem vai falar sobre asma brônquica, bronquite asmática. Tem uma piada do Juca Chaves, mas essa eu guardo para domingo que vem. Então, tá uma bom. semana abençoada, saudações. Um abraço, doutor Silvio, doutora Célia, obrigado pela presença mais uma vez. Um beijão e até a próxima, amiga. Eu que agradeço, um beijo, ótimo domingo para a família Tupi. 11h48. Show do Heleno Rotai.